Aleluia. Graças e paz, irmãos. Amém. Que maravilha, hein? Tivemos aqui alguns dias falando sobre a imersão espiritual, recebendo palavras poderosas de Deus. E hoje a gente está praticamente iniciando o nosso ano letivo. Iniciando o nosso ano de cultos mesmo, né? E nossas atividades, elas vão começar a partir daquilo que vai ser falado hoje. Eu falo os nossos eventos, o DML, que é o Discipulado e Mentoria no Lar, o EDA, que é Ensino da Doutrina dos Apóstolos, os eventos fora, como Expo Gospel. A gente vai começar a organizar a igreja para trabalhar nesse sentido. Então, irmão, tem muita coisa para fazer, muita coisa para executar aqui na Vínculo da Paz. E Deus me colocou em meu coração uma mensagem tremenda. Há muito tempo Ele tem falado comigo em cima desse tema. E eu quero compartilhar com vocês agora, em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai falar contigo também, como falou comigo. Eu louvo a Deus por isso. Estamos aí próximo também do lançamento do livro da Bispa Dezeni. Vai ser algo fantástico próximo sábado. A nossa vigília, sexta-feira que vem já. Meu Deus do céu. No sábado a gente tem o coffee break com os pastores de Samambaia. A gente está com um grupo aí de quase mais de 100 pastores. Vai ser aqui também. Então, irmãos, a gente está bem atarefado, bem imbuídos nessa obra que Deus confiou em nossas mãos. Conservar a unidade pelo vínculo da paz, ou seja, trabalhar com as igrejas de Samambaia, trazer as igrejas para um alinhamento, né? Inserir um propósito que Deus colocou no coração de cada pastor, né? E enfim, nós vamos trabalhar bastante esse ano. Glória a Deus. Aleluias. Então vamos para a mensagem. Irmãos, feche seus olhos, curve sua cabeça. Ontem eu falei com Deus quando eu estava antes de dormir. Eu fiz uma oração pedindo a Deus o sono do justo. Deus, eu quero dormir e descansar, ser renovado. Espírito Santo, que o Senhor venha trabalhar. Eu não quero que nada venha perturbar o meu sono. Eu quero de fato descansar. Eu preciso ser renovado. Eu falei com o Espírito Santo isso. E quando eu fui deitar, eu adormeci. Irmãos, eu acordei só no outro dia, numa leveza no espírito, na alma e no corpo. Eu me senti renovado de fato. Eu percebi que a passagem que diz que o Senhor renova as nossas forças pela manhã cumpriu em minha vida. Eu peço a Ti agora, com os olhos fechados, cabeça curvada, fala com o Senhor agora. Deus, eu preciso ouvir a Sua palavra. Eu preciso ouvir a Tua voz. Se eu quero que o Senhor me toque hoje. Eu não quero sair da forma que eu entrei nesse lugar. Eu quero sair diferente, Senhor. Pois a Tua palavra diz que o Senhor é galardoador daqueles que Te buscam. Que aqueles que vão até o Senhor não despeça de mãos vazias. Deus, eu quero ser tocado pelo Senhor hoje. Se eu quero que o Senhor fale comigo, Senhor, no meu íntimo, de uma forma assim poderosa, fala o meu coração, fale com Deus. Fale com Deus agora, em nome de Jesus. Tenha esse momento com você e com Deus. Porque os olhos de Deus estão sobre os justos e os ouvidos do Senhor estão atentos às suas orações. Deus está com seus ouvidos inclinados para te ouvir agora. Deus está com seus olhos voltados para ti nesse exato momento. Os olhos de Deus são mais poderosos que um raio laser. Ele penetra a matéria, Ele conhece, sabe, o seu espírito. Ele esquadrinha o seu coração, a sua alma, os seus pensamentos. Deus tudo sabe, Deus tudo vê, Deus tudo conhece. Fala com Ele, só para você alinhar os teus anseios
com a capacidade sobrenatural que Deus tem de mover os céus e a terra em prol da sua vida hoje. Então fale com o Senhor agora em nome de Jesus, porque Ele pode te surpreender. Aleluias. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus, que assim seja. Irmãos, essa mensagem de hoje, Deus trouxe uma reflexão ao meu coração e eu quero compartilhar com você o que fazer por alguém que pode tudo. O que dar a alguém, para alguém que já tem tudo. Já parou para pensar? É tão difícil quando você vai para o aniversário de uma pessoa que, no seu entendimento, ela tem tudo. E como selecionar um presente, como comprar um presente para aquela pessoa, e você fica ali, poxa, o que comprar para essa pessoa? O que fazer por essa pessoa, sendo que ela tem tudo? Ela tem tudo, ela pode tudo. O que eu posso fazer? Às vezes, diante de pessoas dessa forma, a gente se sente um pouco, sabe, impotente. É ou não é? Incapaz. O que fazer por essa pessoa? A não ser pedir para ela fazer por mim o que eu não consigo fazer por mim mesmo. É ou não é? Sim ou não? Da mesma forma é Deus. Quando nós olhamos para os atributos peculiares de Deus, e nós nos deparamos com um ser que pode todas as coisas. Irmãos, Deus pode todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. A Bíblia fala que Deus é onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele conhece todos os eventos que estão ocorrendo agora na Terra, no planeta Terra. Deus sabe de todos. Não tem um que está ou consegue se ocultar diante dos olhos de Deus, se esconder diante dos olhos de Deus. Não tem como, irmãos. O que esconder de um Deus que sabe todas as coisas? Amém ou não amém? A Bíblia fala que Deus é onisciente, ou seja, Ele sabe de tudo. Não existe nada que Deus não saiba. Ele conhece todas as coisas. Deus, na sua onisciência, tem a presciência, que é conhecer as coisas antes delas acontecerem. Ou seja, o que vai acontecer amanhã, depois da manhã, Deus já sabe. Deus já conhece. O que fazer para um Deus que sabe tudo, que conhece tudo, que pode tudo? Um Deus imutável, que operou prodígios e maravilhas no passado e continua operando. Um Deus atemporal, que é o Senhor do tempo, está acima do tempo, que não pode ser modificado pelo tempo. Ele continua o mesmo, irmãos. O Deus que formou a terra, o Deus que disse haja luz e houve luz, Ele continua com o mesmo poder. Quanto mais Deus emana o seu poder, ou derrama o seu poder sobre a terra, mais poder Ele tem. O que fazer por esse Deus? Às vezes nós nos sentimos assim fracos, fragilizados. Sim ou não? O que fazer por Ele? Gente, eu vou cruzar os meus braços aqui e esperar Ele me usar para a sua glória. É ou não é? Eu vou ficar assim, mas será se é isso que Deus quer de nós, irmãos? Será se é exatamente isso que Deus quer de nós? Que nós ficamos com os braços cruzados, esperando Ele vir nos mover? Quando a Bíblia diz, o bem que nós sabemos que devemos fazer e não fazemos, pecamos. Então o que Deus espera que eu faça? O que esse Deus quer que eu faça? Amém? Parou para pensar isso, irmãos? Como presentear Deus?
Como apresentar um louvor, irmãos? Nós temos um louvor maravilhoso aqui, sabe? Bem alinhado para a glória de Deus. Uma unção é derramada sobre nós. Quando eles começam a cantar, irmãos, nós, humanamente falando, somos impactados, sim ou não? Mas oferecer para um Deus que tem os melhores músicos lá nos céus, seres celestiais, sabe como isso? Irmãos, como é que eu vou oferecer uma canção com o melhor de mim para um Deus que tem os melhores músicos? Aí a gente fica meio, pensa o que fazer. Mas esse Deus é tão tremendo, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão, irmão, sabe? Ele é tão extraordinário, que se esvaziou de toda a sua glória, tomou a forma de homem, habitou no nosso meio, entende as nossas limitações, entende as nossas fragilidades. Ele conhece o ser humano como nós não nos conhecemos. Ele entende que um pouco que nós fazemos para Ele, quando fazemos de coração, já é algo extraordinário. Já é algo, sabe, poderoso demais, tremendo. Esse Deus, irmãos, que na sua palavra, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, nos chama de cooperadores de Deus. O apóstolo Paulo nos chama de cooperador de Deus. Como cooperar com Deus que pode tudo? Como cooperar com Deus que pode todas as coisas? Cooperadores de Deus na obra da redenção somos nós. E Deus nos instituiu assim. E Deus nos colocou nesse posto de cooperadores dele na terra. Parou para pensar nisso, irmãos? Aí eu falo, amém, Senhor. Eu quero cooperar. Eu quero realizar essa obra, executar essa missão. O que fazer? Aí eu entrei nessa mensagem hoje, que é algo que está muito relacionado com o que Deus vai fazer com a Vínculo da Paz esse ano. E eu estou com uma expectativa muito grande nisso daí, porque Deus vai gerar cooperadores na obra da redenção. Quantos querem ser um cooperador? Diga amém. O que é um cooperador de Deus? É uma pessoa que, segundo a Bíblia, na perspectiva bíblica, é um parceiro de Deus. Um parceiro de Deus na incumbência de anunciar, apregoar, de espalhar o Evangelho de Jesus em toda a terra. Não com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas com demonstração de espírito e de poder. Um poder não gerado pelo homem, mas um poder trazido por Deus e instalado em nós. Eu estou falando que Deus, Ele nos institui e nos chama de cooperador. Aí você olha para você, como eu posso cooperar com Deus que pode todas as coisas? O que eu posso fazer? Aí quando eu vou olhar mais profundo nessa palavra cooperador, eu vou me deparar com uma palavra grega chamada sinergos. S-Y-N-E-G-O-S, que daí surge a palavra sinergia. Amém ou não amém? Que é quando os valores se unem em prol de um objetivo. Quando eu pego uma pessoa forte e uno com uma pessoa ágil, uma pessoa mais rápida, para executar uma missão. Eu estou pegando os dois valores, amém ou não amém, irmãos? Sim ou não, irmãos? Isso se chama sinergismo. Dessa palavra veio o termo cooperador de Deus. Então eu sou um cooperador de Deus.
O que eu tenho para ajudar Deus? Irmãos, o que nós temos para ajudar Deus é a fé. Amém ou amém? É a fé nele. Nós cremos em Deus e por isso flui em nós o Espírito de Deus, que nos capacita a realizar a vontade de Deus. Ou seja, como cooperador de Deus, eu me torno uma pessoa, antes de ser um cooperador de Deus, eu sou capacitado por Deus a executar a missão que Ele tem para mim. Não vai ser com as minhas forças, para que a glória não seja minha. Não vai ser com a minha habilidade para que a glória não seja minha. Vai ser com o poder de Deus, com a capacidade de Deus. Deus nos preparou para nos tornar um cooperador dele na obra da redenção. Amém ou não amém? Sim ou não? Então Deus está nos chamando aqui, o apóstolo Paulo está nos chamando de um cooperador de Deus. Como? Como? Com aquilo que Deus colocou em nossas vidas. Amém ou não amém? Com isso eu me torno um cooperador de Deus na obra da redenção. E ele vai repetir isso em outros livros. Também em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1. Fala que nós somos cooperador de Deus. Ai, meu Deus, eu estou cheio de cooperadores do Senhor. Ou seja, pessoas imbuídas em anunciar, apregoar e espalhar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo em toda a terra, não na sua força, mas na força do Senhor, no poder de Deus que percorre nossas vidas. Deus, Ele nos chama, irmãos, para cooperar com a sua obra, com aquilo que Ele deu a nós, com aquilo que Ele entregou a nós. E nós não podemos ficar, sabe, irmãos, como os discípulos de Raul Seixas, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, quando nós temos vidas para ganhar para Jesus. Nós temos vida, irmãos, para ganhar para Jesus. Nós temos pessoas para resgatar. Deus, Ele conta com você. Deus, Ele conta comigo. Deus, Ele conta com a vínculo da paz, para levar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo a todas as criaturas dessa cidade, do Centro-Oeste, todos os estados brasileiros. Deus nos capacitou para que nós nos tornemos um cooperador de Deus na obra da redenção. Quando alguém perguntar quem você é, eu sou um cooperador de Deus em uma obra extraordinária que está resultando na redenção de almas. Almas que estão sendo transportadas das trevas, ou seja, do domínio de Satanás, para a luz do Senhor, para a libertação. Amém ou não amém? Deus, Ele nos chama de cooperador, irmão, e eu vejo isso na Bíblia, e quando eu vejo isso na Bíblia, eu me assusto. Quando eu me deparo com aqueles que Deus está contando. Existe um sinergismo entre eu e Deus. O poder de Deus com o poder que Ele colocou em mim, para como humano, homem, me relacionar com outros seres humanos, para falar do estado pecaminoso em que cada um se encontra e resgatar para Jesus. Amém ou não amém? Glória a Deus. Quantos querem ser cooperadores de Deus na obra da redenção? Irmãos, levante a mão, só quem quer ser cooperador de Deus na obra da redenção. Amém. Quantos aqui se sente que coopera com Deus na obra da redenção? Levanta a mão. Quantos? Eu sinto que eu sou um cooperador de Deus. Eu sinto que o poder, a capacidade sobrenatural que Deus colocou em minhas mãos, eu estou executando. Eu estou indo até as pessoas para que elas sejam salvas, restauradas. Quantos cooperadores que executam o poder de Deus Deus tem aqui nessa noite? Diga amém. Às vezes a pessoa chega, vira para si e fala assim: eu não me vejo
como um cooperador de Deus na obra da redenção. Bispo, o que eu devo fazer? Para você se tornar um cooperador na obra da redenção, um cooperador de Deus na obra da redenção, você precisa de avançar. 3 pontos, 3 avanços são necessários na sua vida. Sem esses 3 avanços, irmãos, não adianta. Não tem como você se tornar um cooperador de Deus na obra da redenção. E quais são esses avanços, bispo? Primeiro avanço, anota aí. Primeiro avanço: desenvolver intimidade com Jesus. Diga: primeiro, eu preciso, para me tornar um cooperador de Deus na obra da redenção, eu preciso desenvolver uma intimidade com Jesus. Já parou para pensar nessa palavra intimidade? Intimidade é uma aproximação mais perto de quem queremos conhecer ou nos fazer conhecido. Eu estou dando aqui um conceito meu, amém, irmãos? É um conceito, a gente já estudou aqui sobre a palavra conceito e definição, então é um conceito que vai ajudar você a entender essa palavra. Intimidade é isso, é você se aproximar o máximo possível de alguém que você quer conhecer ou se fazer conhecido. Eu vou colocar aqui um exemplo, eu e a minha esposa. Nós aceitamos Jesus, ela morava em Taguatinga Sul, eu morava em Taguatinga Norte, Sul e Norte. Aí Deus criou um meio para nos colocar, nos aproximar. E nós começamos, eu entreguei minha vida a Jesus na igreja, numa igreja, e ela também nessa mesma igreja entregou sua vida a Jesus. E ali em Cristo Jesus nós nos conhecemos, tá? Trabalhamos como presidente da mocidade, né? Tinha 27 anos. E ela tinha o quê? Não vou nem falar, porque as pessoas vão falar: rapaz, você tem essa idade, a sua esposa tem essa idade, então quer dizer que são esses anos de diferença? Curioso. Mas vou... enfim. Aí Deus nos colocou, aí de repente a gente trabalhando, e Deus... Eu fui para a igreja querendo arrumar uma namorada, com a intenção de casar. Irmão, eu estou abrindo meu coração, posso não? Eu queria, a princípio eu precisava arrumar alguém, eu quero casar, eu quero isso. E a primeira coisa que Deus fez para me apresentar a bispa, a minha esposa, hoje minha esposa, foi tirar do meu coração esse anseio, esse desejo de querer namorar e casar, me relacionando com Ele, me apresentando a Ele, aos seus mistérios, a palavra do Senhor, né? Isso começou a gerar em mim prazer, desejo de conhecer a Bíblia, na igreja todos os dias, de segunda a segunda, porque assim era lá na nossa igreja. Mas, irmãos, mas assim, com muito prazer, com muita alegria. E quando eu estava tão focado em Deus, Deus começou a despertar em mim o que me levou à igreja: o desejo de se casar, ter uma pessoa. E ela estava ali trabalhando comigo, nós, né? E Deus foi... Eu falei: Senhor, cadê a mulher? Aí Ele falou: olha para baixo. Uau, que pepita. Que maravilha. Aí nossos olhos foram abertos um para o outro. Então, irmãos, aí começou esse processo de intimidade. A abordagem é você se aproximar de algo com a intenção de conhecer, tá? Quando a polícia está passando em algum lugar e vê um rapaz suspeito, aí vamos abordar, ou seja, vamos nos aproximar, pedir o documento, saber quem é essa pessoa, onde ela mora, o que ela está fazendo até essa hora. Então a abordagem, quando você usar ouvir esse termo, está se referindo a uma aproximação de algo com a intenção de conhecer. Foi mais ou menos isso que aconteceu com eu e a minha esposa, tá? A gente foi se aproximando, foi se conhecendo, percebemos que tínhamos muitas coisas em comuns. Ela era minha confidente,
E eu passei a ser dela também, confessei coisas para ela, falei muitas coisas. Antes de ser namorados, éramos amigos, foi isso? Namorados, antes do namoro, amigos, aí depois do namoro veio o casamento, aí depois do casamento, aí a intimidade foi se aproximando, lembra? Intimidade é a aproximação máxima de uma pessoa que você quer conhecer e se fazer conhecido. E eu fui me aproximando dela, nos casamos, me aproximei mais ainda, para um bom entendedor, vou parar por aí, né? Nessa aproximação profunda, pipocou a Isabela, minha filha, nasceu, e depois o Caleb, meu filho. Glória a Deus. O que é que eu vejo com isso? Que intimidade gera frutos. Amém ou não amém? Intimidade vai resultar em algo. Jesus, em João capítulo 15, versículo 5, diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muitos frutos. Meu Deus do céu. O que Jesus está falando, irmãos? Intimidade, estar em Cristo e Cristo em mim, desenvolver uma intimidade com Jesus Cristo. Primeiro passo, primeiro avanço para quem quer se tornar um cooperador de Deus na obra da redenção. Primeiro passo, irmãos, avançar na intimidade com Deus. Irmãos, tem gente que quer Deus, mas não quer ter intimidade com Deus, não quer se aproximar de Deus, não quer gastar o seu tempo, investir o seu tempo numa busca com Deus. Buscar-me-eis e me acharei quando me buscardes de todo o teu coração. Quando você buscar de todo o seu coração, quando você mostrar profundo e sério interesse em mim, eu vou me revelar a você. Amém ou não amém? Foi assim com a minha esposa, irmãos. Eu mostrei profundo interesse a ela. Quero casar com você, magrela. Você, só estou esperando pedir a mão em casamento. Quase ela me pediu, que eu estava demorando, tímido, com medo de receber o não. Então, irmãos, essas coisas, elas precisam acontecer para aquele que pretende se tornar um cooperador de Deus na obra da redenção. E assim o apóstolo Paulo, ele fala assim, não somente que nós somos cooperadores de Deus, mas tem outras passagens bíblicas também, onde ele fala de cooperadores dele, pessoas que estavam cooperando com ele, pessoas que estavam imbuídos juntos com ele, para realizar a obra que Deus havia confiado nas mãos dele. Amém ou não amém? Sim ou não? Ele fala desses cooperadores, aí a gente vai ver na Bíblia muitas passagens nesse sentido. Um cooperador de Deus da obra da redenção. Poxa, que maravilha! Agora eu que me sentia, sabe, inútil, eu que me sentia, sabe, tão limitado, agora Deus me chama de cooperador. Que maravilha poder cooperar com Deus na terra. Que maravilha, que tremendo poder ser uma pessoa enviada por Deus para manifestar o seu poder na terra. Que bom isso, irmãos. Agora eu estou me sentindo tão bem. Irmãos, Deus te escolheu, Deus te salvou, Deus te selou com o seu Espírito, Deus abriu os seus olhos para você ver o estado caótico da humanidade, sim ou não? Amém ou não amém? Deus te capacita, te capacitou. Para quê, irmãos? Para você ficar um discípulo de Raul Seixas, não vou cantar mais a canção, esperando o arrebatamento? Será que é isso que Deus quer, irmãos? Será se foi isso que a minha esposa quis quando se relacionou comigo? Não, quero filhos. E agora o pepino está para a Isabela e para o Caleb. Eu quero netos. Eu também quero filho. Eu quero meu bruguelozinho. Jogar bola, brincar, tá, e tudo mais. Aí Caleb jogou. Vamos para a academia junto, não é não, filhão? Jogamos bola junto. Aprendeu?
Aprendeu? A gente tem coisa boa, ter o meu filho, ter a minha filha, uma cabeça de um homem, meu filhão, uma cabeça de uma mulher, minha filha. Irmãos, a gente tem esse momento, que maravilha! Isso é poder de Deus. Então eu preciso, irmãos, é tão tremendo quando Jesus fala assim: eu sou a videira e vocês são ramos. Olha só que extraordinário isso. Diga: eu sou o ramo, Jesus é a videira. Isso significa que quem nutre o ramo é a videira. Amém ou não amém? Isso significa que quem dá condição para frutificar o ramo é a videira. A Bíblia fala que nós somos participantes da seiva, por estar enxertado em Cristo Jesus. Nós estamos enxertados em Cristo Jesus. Agora, o que a raiz, que é Deus, espalha nos ramos, é poder de Deus em nós. Nós, irmãos, não precisamos de nada, a não ser estar na videira. A não ser estar, porque o fruto é Ele que vai produzir. Você entra em Deus, você é enxertado em Deus, daqui a pouco começa a pipocar os frutos. Plum, 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 plum. Sabe aquele fruto cheio, aquele ramo cheio de fruto? Quantos estão vendo isso? Quantos estão entendendo isso? São aqueles que estão em Deus, irmãos. Aí às vezes a gente pensa: poxa, como fazer isso? Como ganhar almas para Jesus? Como pregar o Evangelho, não com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas com demonstração de Espírito e poder? Como fazer isso? Está em Cristo. O poder vem, irmãos. A unção vem sobre nós que estamos enxertados em Cristo Jesus. Quantos entenderam o texto? Diga amém. Nós precisamos, para ser cooperador de Deus, estar em Cristo Jesus. É uma promessa dele. E outra coisa, irmãos, assim como nós conhecemos uma pessoa que está em Cristo Jesus pelos frutos que ela tem, que ela produz, nós também conhecemos uma pessoa quando ela não está em Cristo Jesus pelos frutos que ela não apresenta. Pelo fruto eu vou conhecer o tipo de árvore que você é. Não diz a Bíblia isso, irmãos? Amém ou não amém? Pelo fruto conhecereis. Olha só que tremendo. Então, se eu estou em Jesus, irmão, esse negócio está aqui, ó. Eu estou em Jesus, agora eu vou dar fruto. E a gente sabe que tem os frutos, o fruto do Espírito, tem os dons do Espírito: longanimidade, mansidão, temperança, domínio próprio, amor, fé, tá? Aí a gente está falando de frutos e também está falando de dons. Dom de cura, de profecia, línguas estranhas, interpretação das línguas estranhas, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Irmão, esses frutos e esses dons vão surgindo na nossa vida na medida que nós vamos nos preocupando em ser um cooperador de Deus. Porque, irmãos, Deus vai enviar pessoas capazes de representá-lo, em nome de Jesus, entender isso. Por isso que Ele vai nos dar poder. Então, primeiro avanço: intimidade. Eu preciso em 2026 desenvolver uma intimidade com Jesus. Irmãos, irmãos, toda pessoa vai conhecer quando ela está em Cristo. A pessoa vai olhar para você e falar: o seu semblante está diferente, o seu rosto, você é uma pessoa diferente, cara. Desculpa aí, eu vejo todo mundo aqui, eu vejo promiscuidade, mas quando eu olho para você, eu vejo algo diferente. O que você tem? Não, é porque eu sou crente. Não é porque eu creio em Jesus. Não é porque eu entreguei minha vida a Jesus. Você é crente, né? Você é Bíblia. Eu sou Bíblia. Você é irmão, né? Você é seu irmão. Glória a Deus por isso. Está explicado. Da mesma forma também, você é crente? Você é crente? Tem certeza que você é crente? Agora eu vou entrar no próximo avanço que você precisa dar para você entender essa minha expressão. O segundo avanço é:
discipulado. Irmãos, o primeiro é intimidade, desenvolver intimidade com Deus, depois é discipulado. O que é o discipulado? Discipulado é uma metodologia que consiste em transformar crentes em discípulos de Jesus. Eita, meu Deus! Discipulado é uma metodologia que consiste nisso, em transformar crente em discípulo de Jesus. Irmãos, você não pode de forma alguma se contentar com o seu estado de crente. Você não pode se contentar com a sua posição de crente. Não, isso para você não é interessante, não pode. Foge desse posto, foge dessa posição. Por quê, bispo? Quem crê vai ser salvo. Glória a Deus pela sua salvação, pelo seu nome escrito no livro da vida. Mas lembra que essa posição é a mesma posição de Satanás, porque até ele crê e estremece. Até o diabo crê e estremece. Então eu não posso me contentar pelo fato de crer em Jesus Cristo. Eu preciso, irmãos, me tornar um discípulo, ver se eu sou um discípulo de Jesus. Bispo, você me preocupou. Como saber se sou um discípulo de Jesus? Para você saber se é ou não um discípulo de Jesus, você precisa identificar duas pessoas na sua vida e na sua história. A primeira, Priscila, quem foi ou é o seu discipulador? Discipulador é aquele que, não vou falar gastar tempo, mas assim, é aquele que, ofertou tempo para ensinar sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus a você. Discipulador é aquele que não abriu mão de tudo para poder ter tempo com você para falar de Jesus e de ensinar sobre a doutrina de Cristo. Discipulador é aquela pessoa, irmão, sabe, que se dedicou para te ensinar. Ah, bispo, mas isso aí para mim é mole, bispo. Por quê? Porque eu tenho o Luciano Subirá, eu vejo todos os dias. Não é discipulador. Ele tem os seus discípulos lá, mas você não pode colocar isso como discipulador. Ah, eu tenho o Silas Malafaia, ele é o meu discipulador. Não, ele é uma referência na tua vida, mas discipulador não. Discipulador é aquele que comunicou o amor de forma prática e teórica na sua vida. Aquele que você pode sentir a mão tocar em você. Aquele que você pode sentir o amor dele por você. Aquele que você pode sentir a preocupação dele com a sua vida, com a sua história. É aquele, sabe, que ligou para você incessantemente. Você até chamou ele de chato. Cara, que cara chato lá no começo. Até entender que o amor, que tudo aquilo, aquele exagero era um amor pela sua alma, para você não se perder. É aquele que sangrou, que chorou com você, que se alegrou com você. Esse é um discipulador. Você identificou ele na sua vida? Levanta a mão, levanta não. Eu preciso identificar duas pessoas. A primeira, o discipulador. E a segunda, bispo, o seu discípulo. O seu discípulo. Eu preciso avançar no discipulado. Eu preciso discipular também. Eu preciso replicar ou reproduzir o que Jesus produziu em mim. Eu preciso tornar a pessoa semelhante a mim, como o apóstolo Paulo diz: seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém ou não amém? Eu preciso enxergar. Opa, peraí, bispo, então eu estou me vendo numa situação bem delicada. Será que eu sou um cooperador de Deus? Porque eu não tenho discipulado ninguém. Eu não tenho me interessado por ninguém.
Eu não quero saber de ninguém batendo na minha porta lá nas madrugadas, pedindo por socorro, porque eu estava quase para se separar da esposa. Eu não quero, ninguém, eu não quero esse negócio de pessoas na minha vida, eu tendo que prestar conta para essas pessoas. Não, irmão, você está fora. Você que pensa assim, você está fora. Existe o mandamento do Senhor para a igreja: ide, fazei discípulos. Isso é para mim, isso é para você também. Então você, para ser um cooperador de Deus, você precisa avançar na intimidade com Jesus, e também você precisa avançar no discipulado. Ver se você já foi transformado de crente para discípulo de Jesus. E se você percebe que já foi transformado, que de fato isso aconteceu na sua vida, agora é hora de reproduzir outras pessoas como você. Chegou o momento, irmãos. Eu vejo o apóstolo Paulo, as instruções do apóstolo Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito também. Irmãos, que maravilha a forma que ele orienta a distância. O homem estava preocupado, e a atenção, irmãos, dos seus discípulos, a sua voz, as suas instruções e os seus preceitos, como Tito e Timóteo estavam, com seus ouvidos maiores que a minha orelha, inclinado para ouvir o apóstolo Paulo, David. Porque tem pessoas, irmãos, preste bem atenção, existem pessoas que não querem ser discipuladas, e aí não é problema do discipulador. Existem pessoas que estão tão cheias dela mesmo que não cabe mais Jesus. Não cabe Jesus. Não tem mais como. Estão tão ocupadas, a sua agenda está tão ocupada para todo mundo, que não cabe mais um horáriozinho para Jesus. Aí Jesus fala algo que power, poder de Deus. Aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Negar a si mesmo é esvazie. Se você quer ser ensinado, se você quer ser discipulado, primeiro esteja disposto a se esvaziar, e seja disposto a negar a você mesmo. Você quer ser discípulo? Você quer ser discipulado? Quero. Você está disposto mesmo a ser discipulado? Estou disposto a ser discipulado. Come da minha carne e bebe do meu sangue. Jesus Cristo fala para aquele tanto de discípulo: come da minha carne e bebe do meu sangue. Espera aí, o que é isso? O que Jesus está querendo fazer? A gente vai ter que comer a carne dele, beber o sangue dele? Canibalismo? Ele está falando de canibalismo? Não, Jesus não está falando disso não. Jesus está falando de intimidade, irmãos. Comer da minha carne e beber do meu sangue está, eu em você e você em mim. Quando estão entendendo isso, irmãos? Aí eu preciso, Bispo Eduardo precisa inserir a vínculo da paz nessa vertente, no discipulado. E todos da vínculo da paz, até o Levizinho, até o Miguelzinho, vai ter alguém para discipular. Pode preparar o terno, a gravata dele. Claro que isso, né, irmãos? Quantos estão entendendo? Diga amém. Quantos continuam querendo ser um cooperador de Deus na obra da redenção? Glória a Deus por isso. Aleluias. Deixa eu ver se eu... Irmãos, eu fui recebendo isso aqui, ficando assim maravilhado com Deus, por aquilo que Deus está fazendo. Discipulador é aquele que usou o seu tempo para ensinar sobre Jesus na sua vida a quem
Jesus na sua vida e qual deve ser a sua conduta diante de Deus e os homens. Esse é o discipulador. Não é só falar, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. É você ensinar sobre visão, missão e valores a essa pessoa, para que ela tenha uma conduta diante de Deus e da sociedade. O próprio Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele crescia em estatura e conhecimento para com Deus e os homens. Não era só vertical. Não, bispo, eu tenho minha vida com Deus. Eu tenho, meu momento, meu mistério com Deus. Eu choro diante de Deus. Eu me derramo em lágrimas diante de Deus. Eu fico lá no meu secreto com Deus. Opa, peraí. O que você é com Deus no secreto precisa ser publicado. As pessoas precisam ver o Deus que está preenchendo o seu coração, na sua conduta, na sua cultura, nos seus hábitos, nos seus costumes, sabe? E às vezes, irmãos, será um discipulador que vai te ensinar esse caminho. Qual caminho? Que aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que proferia a palavra torpe não profere mais, antes tem o seu prazer das coisas de Deus. Quantos têm entendimento disso, irmãos? E da mesma forma, irmãos, o discípulo é aquele que você tem prazer de sentar e dar o seu tempo para falar de Jesus e da conduta cristã diante de Deus e os homens. Sabe aquela pessoa que eu tenho prazer, esse cara, eu gosto de sentar com aquela pessoa. Às vezes eu levo uma pessoa para a cafeteria e lá a gente, porque não é só na igreja, a gente usa os meios que Deus, as estratégias que Deus nos dá. Às vezes eu pego uma pessoa, levo para a cafeteria ali, ela vai abrir o coração, lá sentadinho no cantinho, tomando um cafezinho, um pão de queijo, que maravilha, hein? Me aproximando, conhecendo aquela pessoa. Porque Jesus se aproximou dos homens, então nós que estamos próximos de Jesus, vamos nos relacionar com eles também. Aí fala aí, daqui a pouco a pessoa começa a falar, e daqui a pouco ela começa a confessar seus pecados, às vezes ela começa a falar de uma dúvida no seu coração, e você como discipulador, você está ali para acalmar o seu coração dela. Calma, fica tranquilo, em paz, fique em paz, tudo se resolve em Deus, moleza, maravilha. E essa pessoa que vocês têm prazer de falar de Jesus para ela, talvez seja a pessoa que você está discipulando. Amém ou não amém? Segundo avanço, Agora o terceiro avanço, eu preciso avançar na direção de me tornar um edificador de Deus. Amém ou não amém? Diga, eu preciso ser um edificador. Toda fundação, irmão, precisa de uma edificação. A Bíblia fala que Jesus Cristo é o fundador. Fundador é aquele que cria a base. Amém ou não amém? Edificador são aqueles que constroem sobre essa base. E a Bíblia diz que nós somos edificadores. Amém ou não amém? Nós estamos aqui para edificar o corpo de Cristo. Edificai-vos uns aos outros, ou seja, que seja mútuo essa intenção de ajudar as pessoas, de socorrer um ao outro, de estar atento às necessidades um do outro, de estar pronto para socorrer uma pessoa, nas suas carências na alma, na sua dificuldade em compreender o Evangelho. Você é um edificador de Deus nessa igreja. Amém ou não amém? Como estou entendendo, diga amém. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11. Pode colocar aí? 1 Tessalonicenses, eu falei muita Bíblia e esqueci de jogar aqui no telão, né? Mas assim, estou falando com a igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11. Por isso, encorajem e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Aqui, a igreja de Tessalônica.
era uma incumbência, era uma dedicação, era uma exortação também do apóstolo a essa igreja: edificai um ao outro. Irmãos, tem pessoas que quando não se torna, passa do tempo de edificador, ela passa a ser um destruidor. Quando ela passa do tempo de edificador, ela passa a ser um demolidor, quase demônio, né? Demolidor. Por quê? Ela não vai construir mais, ela só vai destruir o que a igreja está construindo. Sabe, a gente vai falar sobre fé em Cristo Jesus, o que pode acontecer nas nossas vidas pelo fato de crermos em Jesus Cristo. Essa pessoa vai ficar falando, sabe, o contrário daquilo que nós pregamos. Essa pessoa passou do ponto de um edificador, agora ela deixa de ser, ela também passa a ser um demolidor e um perseguidor da igreja. Opa, peraí, eu quero cooperar com Deus, tendo intimidade com o Espírito Santo. Irmãos, não tem uma pessoa que tem intimidade com Jesus que dá problema na igreja. Não tem uma. Que chora na sua presença, que ora, que busca a face do Senhor, que se entrega. Não tem uma pessoa. Sabe, essas pessoas que dão problema na igreja são pessoas que não querem intimidade com Jesus. Porque você vai esvaziar de você, vai ser cheio de Jesus, e daqui a pouco, irmãos, fazer uma pergunta para vocês. Não, deixa para o final. Eu preciso edificar. A Bíblia também diz: consolai-vos uns aos outros. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18. Veio. Consolai-vos uns aos outros. 4:18. Portanto, consolem-se uns aos outros como com essas palavras. Poxa, irmãos, eu só não falo da palavra de Deus para uma pessoa desesperada quando eu não tenho essa palavra para dar. Mas quando eu tenho uma palavra de consolo, a palavra de Deus, ela me consola. Irmãos, olha, preste bem atenção nisso. Eu estava aqui hoje, eu estava preocupado com uma situação, e eu me derramei diante do Senhor, que coloquei essa situação, e a paz veio ao meu coração. E Deus falou só algo comigo: tudo posso naquele que me fortalece. Porque aquele que me fortalece, que me capacita, Ele está atento às minhas necessidades. Deus está o tempo todo assim, e eu fico, sabe, maravilhado, porque eu tenho consolo na palavra de Deus. Às vezes, quando minha alma está um pouco assim atribulada, mas não angustiada, aí eu vou para a Bíblia, nas madrugadas assim, sabe, aí eu vou ler a Bíblia, daqui a pouco traz um consolo, sabe, minha fé é restaurada, sou colocado de pé, glória a Deus. E eu preciso publicar isso, eu preciso compartilhar isso, quando eu ver uma pessoa atribulada dentro da igreja. E às vezes nós temos essa pessoa, passamos pela pessoa, ela está chorando, ela está triste. Está tudo bem? A gente nem fala isso. Está tudo tranquilo? Posso te ajudar? Posso fazer alguma coisa por você? Não fazemos, irmãos, e nos calamos, passivos, discípulo de Raul Seixas. Irmão, vai pegar isso aqui, hein? Eu vou comprar umas camisetas do Raul, para dar para essas pessoas, esses incircuncisos, discípulo, colocar ali. Não vou fazer isso não, né, irmãos? Tem gente que pensa que, tem uma pessoa que falou assim: o bispo é tão sério, ele é tão sério que eu tenho medo de falar com ele. Meu Deus do céu. Aí eu falo uma brincadeira dessa, a pessoa pensa que eu vou fazer isso mesmo, pensa que eu tenho ali um tronco ali, quando a pessoa não está, levo e dou uma chicotada nela. Pelo amor de Deus, não sou isso, irmão, eu sou bonzinho. Eu sou bonzinho. Eu sou pobre, mas sou limpinho. Amém? E consolai-vos uns aos outros. Você tem consolado as pessoas? Você tem consolado? Falando nisso, como é que está a Thay? Está bem? O pessoal está indo lá? Opa, peraí.
Cadê a Carla? Trocar neném, né? Beleza, é isso, irmãos. A igreja, ela se compadece, ela sente o que o outro está sentindo. E vamos atrás, vamos orar. Amém? Vamos ativar isso em nome de Jesus? João capítulo 13, versículo 34. Para edificar, você precisa amar. Irmão, se você não tiver amor, e a Bíblia diz: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. O novo mandamento dou a vocês: amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Irmãos, você vai ver várias passagens assim, Deus pedindo nesse sentido: amai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, consolai-vos uns aos outros, suportar um ao outro. Aí a pessoa fala assim: rapaz, eu preciso suportar aquele irmão. A Bíblia fala para me suportar, mas eu queria esganar aquele irmão. Eu queria, sabe, dar um chute, dar uma bênção nele, fazer algo nesse sentido. Mas o suportar não é nesse sentido, né, irmãos? Você segurar a onda com ele, estar do lado, sentar um pouco, sentir ali o peso dele, ajudar ele ali. Eu lembro quando eu perdi meu pai, quando ele morreu, um amigo meu, ele colou do meu lado, e ele não fez nada a não ser passar a madrugada toda sentado ali, e mostrando, o bicho era fortão assim, e falando assim: ó, estou aqui, viu, precisando de alguma coisa, quer água? Só falava isso, não falava nada, que nesse momento, irmãos, é bem tenso, só sentar do lado e chorar com você, porque se alegrou tanto contigo, agora é hora de chorar também contigo. E às vezes, irmãos, a igreja que foi chamada para fazer essa diferença, ela não faz, e por isso. Aí há uma pergunta: será se nós somos cooperadores de Deus? Quando aquela senhora está ali, ó, sentada no meio-fio, chorosa, triste, sem saber o que fazer, e você, como cooperador de Deus, você está representando Deus diante dos olhos daquela mulher? Irmãos, fala assim: o bispo está me desenhando lá em cima. Sério? Aonde eu coloquei seu nome? Onde eu coloquei sua foto? Se está servindo a carapuça, use. Eu não sabia que na graça tinha esse tipo de pregação. Tem, irmãos. Exortai-vos uns aos outros. Não é não, Diegão? Está com medo? Está com medo não, né? Está tudo bem? Maravilha? Está pronto para decolar? Se prepare. Aqueça as turbinas. Amém? Irmãos, esses são os 3 avanços que você precisa anotar, colocar no teu coração o vínculo da paz. E os visitantes também, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, que Deus edifique sua vida. Eu tenho certeza que você está saindo daqui hoje abençoado. Deus está te abençoando com tudo que Ele fez nesse lugar, derramou graça e poder sobre a sua vida. Mas assim, Deus colocou algo em meu coração, e vamos desenvolver ou dar esses 3 passos que são necessários. Ou então esquece o cristianismo, esquece. O relógio de Deus é Israel. Nós olhamos para aquela região e a gente vê guerras, só que o que aconteceu agora, Irã e Israel, era algo que há muito tempo não acontecia. E a gente sabe que isso é um alerta, um aviso profético, é um acontecimento profético, é um alerta para a igreja. Os dias são maus, a volta de Jesus Cristo é iminente, o arrebatamento que antecede a volta de Jesus está prestes a acontecer. Isso pode acontecer hoje e agora, nesse exato momento, ou antes do culto acabar, antes do dia virar. Irmãos, nada mais impede o arrebatamento de acontecer. Tudo está pronto, preparado para acontecer. E nós brincamos, pensando que a arca não vai flutuar. É grande demais na hora
Não tem homem, não tem força que vai subir esse montão de madeira. A gente pensa que não vai acontecer, mas o arrebatamento está muito próximo, muito perto. Irã já se alertou, China já está posicionada, Estados Unidos na sua missão de querer levar a paz ao mundo. Irmãos, o dia está se aproximando. E eu anseio por esse dia. Eu não falo aqui para gerar desespero em alguém. Eu falo isso para que você fique esperançoso. Glória, Maranata, ora bem, Senhor Jesus. Pode vir, Jesus. Pode vir. Combati o bom combate. Bateu? Glória a Deus. Encerrei a carreira. Guardei a fé. Esse é o momento. Gostaria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero fazer um convite a você. Para todo mundo. Para todos. Quem sentir no coração. Quem quer hoje, nesta noite, iniciar esses 3 avanços na sua vida, para que você tenha um discipulador ou um discípulo, ou que você comece com o discipulador, insere e termine com um discípulo na sua vida. Intimidade com Jesus. Eu quero chamar aqui na frente as pessoas que estão dispostas a dar esses 3 passos, a avançar na intimidade com Deus, a avançar no discipulado. A partir de hoje eu vou preparar alguém. A partir de hoje, bispo, eu vou, colocar diante de Deus uma pessoa. Eu vou orar, e o que Deus colocar no meu caminho, eu vou tirar um dia da semana para me dedicar a essa pessoa. Eu vou ligar para ela, eu vou ensinar essa pessoa. Eu quero discipular alguém. E eu preciso, ou então eu preciso ser discipulado. Eu não sei nem por onde começa, não sei nem qual passo que deve ser dado. Eu não sei nem. Eu já falei com Deus, estava falando com Deus ali. Falei, Deus, coloque pessoas. Eu vou me dedicar um tempo da minha vida para voltar ao discipulado, voltar a discipular, a cuidar de pessoas, tomar um café, falar de Jesus. Claro que com propósito, sempre com propósito de falar de Jesus. Eu quero cuidar de alguém, Senhor. Me dê alguém para cuidar, mas pessoas que estejam dispostas a negar a si mesmo, a ser ensinadas. Tem pessoas, irmãos, que estão tão cheias delas mesmo, que quando você vai para ensinar, ela que quer te ensinar, ela que quer fazer tudo por você. Não, eu estou falando do zero, da fé em Cristo Jesus, da salvação e dos primeiros passos necessários no cristianismo. Eu peço a Deus isso. Mas pessoas, irmãos, que vão me ouvir, pessoas que vão me entender, pessoas que estarão dispostas, a se tornar um cooperador de Deus na obra da redenção. Eu falo dessas pessoas, irmãos. Irmãos, se eu colocar num papel aqui, quanto vale 1 hora para a Cresce e para as minhas empresas? Quanto é que é o custo de 1 hora para eles? Aí eu vou renunciar 1 hora, 2 horas, 3 horas para me dedicar a você. Aí chegar na hora você falar assim, não dá. Eu sei que é por causa do jogo do Flamengo. Eu sei que é por causa do jogo do Vasco, do Fluminense. Eu sei que é por causa de uma bobeira, uma besteira, porque quem está disposto a negar a si mesmo, irmãos, essas coisas não vai entrar no coração, não. Então eu quero chamar aqui na frente
as pessoas que estão dispostas a dar esses 3 passos importantes para se tornar um cooperador de Deus na obra da redenção, um parceiro de Deus, alguém que Deus vai, enfim, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Deus está te chamando. Vem aqui na frente. Chega aqui na frente. Há um propósito eterno. Eu quero, bispo, eu sinto que eu não estou curada. Eu não estou curado. Será curada para curar. Será restaurada para restaurar. Será liberta para libertar. Irmão, vai acontecer algo na sua vida. Só decida ser um cooperador de Deus no seu coração. Os passos, a forma, como vai acontecer, Deus vai fazer. Saia do seu lugar. Vem aqui na frente. Temos tanto para compartilhar um com o outro. Temos tanto para aprender com você também. Temos tanto para ensinar a você. Temos experiência de vida para você. Você tem experiência de vida para nós. Essa mútua relação, nós para contigo, você para conosco, precisa ser realizada com amor, com uma dedicação. Nós queremos formar discipuladores. Nós queremos formar pessoas. Todas as pessoas da Vínculo da Paz, você vai olhar para ela, ou ela vai estar sendo discipulada, ou ela vai estar discipulando alguém. Se nós queremos avançar, se nós queremos abrir outras igrejas, outros núcleos, nós precisamos desenvolver ou alavancar o discipulado. Só prontifique, se prontifique, fale com Deus, fale com Deus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Há um propósito eterno. Há um propósito eterno. Há uma razão para existência. Existe uma razão para você existir. Cumprir o propósito de Deus. Outros sonhos um dia cairão ao chão. Te dei como o maior tesouro, te amar como a nenhum outro. Sua grandeza descoberta, e toda a terra saberá, e toda a terra saberá. Somente tu és digno de exaltação. As coisas desse mundo antes a ti perdem valor. Somente tu és digno de exaltação. Tu serás reconhecido dos corações. Tudo é pra tua glória. Tudo é pra
Aleluia. Deus está tirando uma fotografia dessas pessoas que estão aqui na frente, Em nome de Jesus, pessoas que estão dizendo para Deus: Deus, eu quero avançar. Eu não quero ficar mais nesse posto, ter como semelhante o diabo que crê, mas não tem como mais ser um discípulo. Eu posso ser um discípulo. Eu posso ser um discipulador. Eu posso ser um instrumento do Senhor nesta terra. Eu não quero ficar mais nessa posição, nesse estado, nessa inércia. Em nome de Jesus, Deus, eu coloco essas vidas diante do Senhor. Eu peço aos pastores que orem por essas pessoas que estão aqui. Coloque a mão, só confirma a bênção na vida deles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A Bíblia diz: uns plantam, outros regam, mas é Deus que dá o crescimento. Uns plantam, outros regam. Eu sei que Deus vai colocar na vida dos meus filhos alguém para regar, enquanto Deus dá o crescimento a eles. Eu sei que tem coisas que eu e a bispa tivemos que fazer e fizemos, mas tem coisas que outras pessoas vão dar sequência. Pessoas de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus. Eu peço homens de Deus na vida do meu filho, da minha filha, do meu genro. Eu peço mulher de Deus na vida do meu filho, da minha filha, na vida do meu genro. Eu peço pessoas tementes ao Senhor, que manejam bem a palavra do Senhor. Pessoas em nome de Jesus na vida dos meus, na vida dessas pessoas que estão aqui. Deus, eu peço a Ti que segure nas mãos, Senhor, de cada um. Ensina-os a avançar, em nome de Jesus, a trilhar, em nome de Jesus. Meu Deus, eu sei que nesse momento, Pai, eles foram despertados a desenvolver uma intimidade com Jesus Cristo. Senhor, foi falado da importância de nos tornar íntimos a Jesus. Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor, Pai, essas pessoas que estão aqui, para que elas venham dar frutos poderosos, Senhor. Que elas venham gerar frutos, Senhor, porque diz a Tua palavra: Senhor é a videira e nós somos os ramos. Se o Senhor permanecer em nós, e nós no Senhor, nós daremos muitos frutos, Senhor. E que o Senhor levante essas pessoas para darem frutos ao Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Shekalabassore calabas. Vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir
Amém. Deus, eu quero abençoar a sua igreja, abençoar o seu povo, em nome de Jesus, que essa mensagem, Senhor, eu sei que algum ponto que foi mencionado, que foi falado, tocou no coração de alguém, Senhor, chegou na alma de alguém, no espírito, na vida de alguém. Eu peço a Ti, em nome de Jesus, Senhor, que essa semente, que ela venha germinar e dar frutos no coração dessa pessoa, que ela possa, em nome de Jesus, refletir, pensar, mergulhar na Tua palavra e aprender mais de Ti, mais da Tua palavra, mais do Senhor, mais acerca desses 3 avanços que são necessários para nos tornarmos um cooperador do Senhor na obra da redenção. Em nome de Jesus, porque nós cooperamos quando nós estamos com o Senhor, envolvidos com Jesus Cristo. Nós cooperamos quando nós discipulamos e somos discipulados, permitindo que o poder do Senhor venha a nós. Nós, Senhor, cooperamos quando nós nos tornamos um edificador na Tua casa. Pessoas que vão consolar, pessoas que vão expressar o Seu amor, pessoas que vão edificar, que vão socorrer. E que essas pessoas, Senhor, possam sair daqui hoje pensando no que foi ministrado em seus corações. E que o Senhor possa responder e falar profundamente, dando sequência à obra que o Senhor iniciou nessa noite. Amém. Glória a Deus.